Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 34. Bons estudos! Mãe, vem ver! Vem ver como nasceu um monte de filhotes. É mesmo, e eles são tão bonitinhos, né? Mãe, por que nasceram vários filhotes de uma vez só? É assim mesmo, Dudu. Quando um peixinho como esse tem filhotes, nascem vários peixinhos. Gozado, mãe. Eu vi na televisão falando que o golfinho tem um filhote de cada vez. E tá certo, Dudu. As ostras, por exemplo, são como esse seu peixinho. Quando tem filhotes, são vários de cada vez. Já o golfinho é um mamífero. Tem um filhinho. A Hortência tem razão. Os golfinhos geralmente têm um filhote de cada vez. Mas existem várias espécies que têm muitos filhotes na mesma ninhada. Por que será que isso acontece? Ou melhor, quais são as vantagens e as desvantagens dessas espécies que têm um filhote de cada vez e da que têm vários filhotes em cada ninhada? Para responder essas e outras perguntas, na teleaula de hoje você vai acompanhar o ciclo de vida de uma espécie de ser vivo que tem cuidados com seus descendentes e de outra espécie que não tem esses cuidados. Na natureza existe uma grande variedade de espécies. Umas produzem um grande número de filhotes, por cada vez milhares de filhotes. Outras produzem menos, outras ainda produzem apenas um filhote em cada período reprodutivo. Para você entender direitinho quais são as vantagens e as desvantagens dessas situações, é que nós vamos estudar a reprodução de duas espécies bem diferentes, os golfinhos e as ostras. Talvez você já tenha visto uma ostra. Olha só, elas vivem em conchas como esta aqui. E essas conchas se fixam nas raízes dos mangues ou nas rochas nas regiões costeiras. Mas como será que se reproduzem as ostras? Apesar de tão pequena, uma fêmea de ostra chega a produzir cerca de 500 milhões de óvulos por ano. É isso mesmo. E sabe o que acontece com todos esses gametas? Na época da reprodução, as fêmeas liberam seus óvulos na água e os machos liberam seus espermatozoides, também na água. Esses óvulos e espermatozoides, por sua vez, se encontram e depois de fecundados, ficam flutuando, fazendo parte do plâncton. Com o tempo, eles se transformam em larvas e se desenvolvem, fixando-se numa rocha, prontos para chegar à idade madura. De onde já dá para tirar duas conclusões. A primeira é que a ostra tem fecundação externa, que, como você já viu em outra teleaula, é um tipo de fecundação que acontece no ambiente aquático, e nesse caso no mar. E a segunda conclusão é que os filhotes não recebem qualquer cuidado dos pais, já que eles ficam sozinhos, flutuando na água, ao sabor da maré. Em regiões como essas, que os ovos das ostras ficam flutuando na água, em áreas bem abertas e sem proteção. Por isso que boa parte dos ovos fica sujeita ao ataque de predadores e muitos outros fatores que acabam os levando à morte. Inclusive, nem todos chegam a eclodir e se desenvolver em adultos. Mas, mãe, será que todos esses peixinhos vão sobreviver? Eu acho que não, Dudu. Pelo que eu sei, muitos acabam se perdendo e não se desenvolvem. Bom, agora chega de brincar com os peixinhos, tá na hora do banho. Ah, tá bom. A Hortência tem razão. Todos esses seres vivos que têm uma fecundação externa, como esses peixinhos aqui, perdem um grande número de ovos e de filhotes. Ainda mais por viverem no mar, não existe nem a proteção desse aquário. O resultado disso é uma alta taxa de mortalidade juvenil. Mas isso tudo é compensado pela quantidade de ovos produzidos. Para você ter uma ideia, 99% desses ovos e larvas das ostras morrem, sendo que 1% só consegue chegar à fase adulta. Pois assim como os ovinhos, as larvas também podem ser levadas pelas correntes marítimas para regiões poluídas que impedem a eclosão de ovos e o desenvolvimento das larvas. Além disso, muitos são predados ou não encontram local para sua fixação.
Com o tempo, as larvas deixam de flutuar junto ao plâncton e começam a buscar umas rochas como esta aqui, para se fixarem, iniciando a sua fase adulta. Só que as rochas e as raízes dos mangues, onde as larvas das ostras vão se fixar, são disputadas por larvas de muitos outros seres vivos, como os mexilhões. Com isso, grande parte das larvas das ostras não consegue lugar para se fixar e acabam morrendo. Portanto, a eclosão dos ovos não garante que as ostras cheguem à vida adulta. Isso acontece com vários outros seres vivos também, que têm a fecundação externa e produzem uma grande quantidade de ovos. Sabia que animais como o siri, a cavalinha, o bacalhau e outros que vivem no mar liberam enormes quantidades de gametas? Muitos ovos são formados e a quantidade de filhotes também é grande. Entretanto, a maioria deles morre antes de chegar à fase adulta. Produzindo um grande número de filhotes, essas espécies garantem sua manutenção. Olha, mãe, um golfinho igual eu vi na televisão e ainda tem um filhote, ó. Olha, mesmo. E aqui conta como nascem os filhotes. Como é que é? Olha aqui. Os golfinhos são mamíferos marinhos que geram apenas um filhote por gestação, não disse? A gestação demora 1 ano e a mãe amamenta o filhote até 1 ano e meio de idade. Por isso, durante esse período de amamentação, o golfinho filhote economiza energia na busca de alimentos. Além disso, a procura por alimento o afastaria de seus pais, o que seria um perigo, já que ele poderia ser atacado por predadores. Quer dizer que os golfinhos cuidam dos filhotes como a gente? Isso mesmo, como a gente e outros animais. E aqui diz também que eles têm comportamentos sociais. Comportamentos sociais? Como assim? É isso mesmo, os golfinhos têm comportamentos sociais. Quer dizer, eles vivem em grupo. Por exemplo, na hora do parto, a mãe se afasta do grupo junto com uma outra fêmea que vai ajudá-la. E quando o golfinho nasce, ela leva-o até a superfície do mar para ele respirar. Este é um tipo de comportamento social, chamado comportamento parental, que traz uma enorme série de vantagens. Esse comportamento se refere aos cuidados dos pais com os filhotes. São muitas as vantagens para as espécies que produzem um único filho e têm um cuidado especial com seus descendentes. Como cada fêmea gera um só filhote, os pais podem cuidar dele até a fase adulta, garantindo a sua sobrevivência. Como os outros seres vivos marinhos, os filhotes de golfinho também estão sujeitos à ação de predadores, no caso, de tubarões. Só que como o pai golfinho está sempre cuidando do filhote ao seu lado, se ocorrer um ataque de tubarões, o pai pode defender o seu filhote. Afinal, ele é mais forte e experiente do que o filhote recém-nascido. De onde fica fácil concluir que, caso não existisse o cuidado parental, a população de golfinhos seria bem menor. Mas o comportamento social dos golfinhos vai muito além do que você acabou de ver. Durante o período em que ele fica acompanhado pelos pais, ele passa por um aprendizado, onde é treinado a viver sozinho, sem a ajuda dos golfinhos mais experientes. Observando os pais, o filhote aprende a ir buscar alimentos, aprende a caçar peixes e aprende também como fugir e se defender dos seus predadores. E vivendo junto com os pais, o golfinho aprende a se defender dos tubarões. É como a gente. É muito parecido mesmo. Olha, aqui diz também que convivendo com outros filhotes, os golfinhos também brincam de várias coisas que servem como um treino para a vida adulta. Como as brincadeiras minhas, do Renato e da Flávia, certo? Talvez. Então, morrem menos golfinhos do que esses peixinhos. Porque os golfinhos têm a proteção dos pais, certo? É, Dudu. Pelo jeito, morrem muito menos golfinhos. É isso mesmo. Se a gente comparar a taxa de mortalidade juvenil dos animais que cuidam da sua prole com a dos animais que não cuidam de seus filhotes, vai ver que a mortalidade dos animais que cuidam da prole é bem menor. Enquanto que só 1% dos 500 milhões de ovos das ostras sobrevive, grande parte dos filhotes golfinhos chega à fase adulta.
Mas é claro que não são todos os golfinhos que sobrevivem, já que eles também estão sujeitos ao parasitismo, à falta de alimento, às catástrofes ambientais. Além dos golfinhos, o orangotango e o chimpanzé são outros exemplos de animais que têm cuidados especiais com seus filhotes. Os orangotangos, por exemplo, têm só um filhote por gestação e ele fica de 4 a 5 anos com a mãe. Já os filhotes de chimpanzé ficam até 7 anos com a mãe, quando atingem a maturidade sexual. Na natureza existem inúmeros exemplos de animais que têm cuidados com sua prole e animais que não têm esses cuidados. Mas o que importa nessa teleaula é que você conheça as diferentes formas que as espécies têm de garantir a sobrevivência dos seus filhotes, como você vai rever agora. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Você viu que a taxa de mortalidade juvenil é bem maior entre as espécies que não têm cuidados com seus descendentes. Em compensação, essas espécies garantem a sobrevivência produzindo grande quantidade de filhotes. E viu que os filhotes dos animais que cuidam de seus descendentes são presas difíceis de capturar e têm uma chance de sobrevivência muito maior. Essas espécies geram um pequeno número de descendentes. É isso aí, agora é com você. No seu livro de estudos, você vai encontrar vários exercícios que vão te ajudar a entender quais são as vantagens e as desvantagens de uma espécie como a ostra e de uma espécie como o golfinho. Até a próxima!